Então, quem é Deus? Quem é Deus, então, irmão André? Olha, Deus, a gente tem que meditar lá no livro de João, capítulo 4, que diz que Deus, ele é Espírito. Deus, ele é Espírito. Espírito, meu irmão e minha irmã, ele não possui forma definida. Tá ok? O Espírito, ele não possui forma. Então, por isso que a Bíblia dá o antropomorfismo, usa muita figura de linguagem para que nós possamos compreender a ação de Deus. Então, vamos definir aqui quem é Deus. Deus é um Espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. Ele não possui corpo material, até mesmo porque no céu não pode entrar corpo material. Lá não habita corpo material. O sangue e a carne não podem entrar lá. Portanto, Deus, ele é um espírito. Tá ok? Um espírito o quê? Pessoal, eterno, infinito e imutável. Tá ok? Então vamos provar aqui, tá, que somente espíritos é quem podem herdar o reino do céu. Nós podemos ver no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, para cima. Para cima. Aí. Nós podemos ver no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Então aqui está, se Deus, ele é espírito, somente um espírito pode estar lá no céu. A carne e o sangue, não. Portanto, Deus, ele só pode ter um corpo espiritual. A palavra teologia, ela é derivada da união de dois termos gregos. O primeiro, theos, e o segundo, logos. Theos significa Deus. Logos significa estudo, tratado, ciência. Logo, quando formamos a palavra teologia, tá? Esta palavra significa o quê? O estudo sobre a pessoa de Deus e o seu relacionamento com a criação e o seu relacionamento em especial com o ser humano. Cristologia. Tá bom? Cristologia é o estudo sobre a divindade, sobre a pessoa, sobre as obras de Cristo e tudo o que envolve aí a doutrina cristã, tá ok? Sobre a pré-existência de Jesus. Algumas pessoas afirmam que Cristo foi criado. Outras pessoas afirmam que Cristo foi um homem qualquer. E dentre essas pessoas, aliás, dentre diversas filosofias, como defender que Cristo, ele sempre existiu? Como defender diante dessas pessoas que Cristo esteve presente na criação, que Cristo está presente hoje e estará presente eternamente?
né? Esse é um motivo que causa muitas dúvidas, principalmente naquelas pessoas que batem as nossas portas nos finais de semana, né? Que não creem que Cristo ele é o Senhor, que Cristo ele é Deus. Muitos outros também que afirmam, aí como o mormonismo, né? Que Cristo não é o Cristo que nós conhecemos, que ele não é Deus, mas chega a ser um Deus também. Tá? Então vamos lá. O primeiro versículo que nós podemos ter em mente aí para defender a pré-existência ou a eterna existência de Jesus Cristo está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que nos diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos, ou desde os dias da eternidade. Ou seja, em Belém nasceria um que ele já existia desde os tempos da eternidade. Então esse versículo aqui ele é chave para demonstrar que Cristo, ele sempre existiu. Ele coexistiu com Deus desde a eternidade passada, existe hoje e também existirá eternamente. Tá bom, meus irmãos? Outros versículos que nós podemos usar como base para defender aí a pré-existência ou a eterna existência de Jesus, nós podemos pegar em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando a Trindade Santa estava conversando entre si e dizendo: olha, desçamos e façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, né? E que ele passe a dominar sobre a face da terra, todo réptil que se rasteje, todos os animais. Então, nós vemos aqui que desde o início, né, de acordo com este versículo, desde o início da criação, nós já vemos Jesus atuando juntamente com o Pai e com o Espírito Santo para criar o homem. Então, esse aí também é mais uma das provas da pré-existência de Jesus já, né? E outro versículo que nós podemos usar também para defender a pré-existência de Jesus está lá em Isaías, né? Capítulo 9, versículo 6. Dentre um dos nomes, né, que o Salvador receberia, seria Pai da eternidade, ou seja, dono da eternidade, aquele que domina a eternidade. E quando nós falamos eternidade, meus irmãos, nós não estamos falando apenas da eternidade futura, estamos falando também da eternidade passada, aquilo que somente Deus conhece, o início de todas as coisas. Então nós vemos que Jesus, tá, ele é chamado o Pai da eternidade. O tempo está sobre o controle de Jesus, e não Jesus sob o controle do tempo, tá ok? Ótimo. Então, se Jesus existe desde a eternidade passada, por que alguém pode questionar por que apenas no Novo Testamento é que Jesus se manifestou, que apareceu a pessoa de Jesus? Essa pergunta, a princípio, ela até faz algum certo sentido para quem não crê na Trindade, para quem não crê na eternidade de Jesus Cristo. Mas ela pode ser facilmente respondida da seguinte forma: Jesus, ele sempre apareceu na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até a consumação dos séculos, ele sempre continuará o mesmo. Mas como que Jesus se manifestou? Ele se manifestou através de um fenômeno chamado teofania, ou cristofania, tá ok? Teofania ou cristofania. O Senhor Jesus, ele não aparecia na pessoa dele propriamente dita, mas ele aparecia no Antigo Testamento como o anjo do Senhor.
o anjo do Senhor. E se você notar, quando a Bíblia se refere ao anjo de Deus, ao anjo do Senhor, a palavra anjo estará sempre em letra maiúscula. Tá? Agora, quando fala a um anjo, a um anjo do Senhor, a palavra anjo estará sempre com letra minúscula. Então há essa distinção. Quando a palavra anjo se refere ao Senhor Jesus Cristo, aparecerá com o A maiúsculo. E quando se fala aos outros seres angelicais, é o A minúsculo. E nós temos aí diversas aparições do anjo do Senhor, ou seja, uma teofania ou uma cristofania no Antigo Testamento. Eu separei aqui alguns exemplos para nós meditarmos nesta manhã, tá ok? A primeira que nós podemos ver ali está em Gênesis capítulo 16, do verso 7 ao 12. O anjo do Senhor, ele apareceu a Agar quando ela fugia de Sarai. Então o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, disse: olha, Agar, não temas, volte para sua senhora, porque o varão que você gerar aí, eu farei dele uma grande nação. Tá certo que não é a nação de Israel, mas sim a nação de Ismael, da qual descende aí os árabes hoje, tá ok? Outra aparição que nós temos também está lá em Gênesis capítulo 21, para a própria Agar novamente. Naquele momento, Agar já estava com Ismael nascido, e ela foi dispensada, vamos dizer assim, por Sara, e com muita relutância também por Abraão. Mas quando ela estava lá no deserto, chorando, abandonou o filho até mesmo, né? Ficou a uma certa distância, um tiro de arco, como nos diz aí algumas traduções, e viu a silhueta do seu filho definhando. A Bíblia diz que apareceu o anjo do Senhor e disse para Agar não temer, porque ele tinha ouvido e contemplado o choro do menino, e que daquele momento em diante, ele cresceria, ele cumpriria a promessa que ele já havia feito. Né? Então ela olhou ao longe, viu lá um oásis de água, e assim continuou a sua jornada com o seu filho. Né? Outra aparição que nós temos do anjo do Senhor, a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda está em Gênesis capítulo 22, no momento em que Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque. Quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar Isaque, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou do céu e disse: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Então, naquele momento, nós temos aí mais uma manifestação do anjo do Senhor, uma teofania ou uma cristofania, tá ok, meus irmãos? Então, nós temos aí mais algumas referências, né, sobre a aparição do anjo do Senhor. Né? Em Juízes, capítulo 2, nós vemos o anjo do Senhor falando com todo Israel, num lugar chamado Boquim. Em outro lugar, em Juízes, capítulo 6, do 11 ao 24, né, nós temos ali o anjo do Senhor falando com Gideão. No momento do chamado de Gideão, o anjo do Senhor foi quem se apresentou a ele. Nós temos também em Juízes, né, capítulo 13, do verso 3 ao 22, o anjo do Senhor falando com a mulher de Manoá, pai de Sansão. E logo em seguida nós temos também o anjo do Senhor conversando com o próprio Manoá. Né? Então aí são mais alguns exemplos da manifestação de Jesus Cristo antes do Novo Testamento. Também temos em Josué, capítulo 5, no versículo 14, né? O anjo do Senhor se apresentando como príncipe dos exércitos. E naquele momento, Josué, ele reconheceu
né, que ali ele estava falando com o próprio Deus, e prostrou-se e o adorou. Aí está a grande diferença. Anjo celestial não recebe adoração. Já o anjo do Senhor, quando ele se manifestou, ele recebeu a adoração oferecida por Josué. E nós sabemos que a adoração, ela é devida e deve ser direcionada unicamente e exclusivamente a Deus. Vocês concordam com isso? Acredito que sim. Né? E Jesus, sendo Deus, na pessoa do anjo do Senhor, naquele momento, ele recebeu a adoração de Josué. E para encerrar com chave de ouro aqui, né, uma das manifestações mais gloriosas que nós temos do anjo do Senhor, ou da pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento, está ali no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 25, onde quem contemplou não foi alguém da linhagem de Israel, não foi algum servo de Deus, pelo menos não naquele momento, né? Mas foi o grande rei, né, Nabucodonosor, que ele pegou Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançou numa fornalha. E quando ela foi aquecida, aliás, ela foi aquecida 7 vezes mais até mesmo, e lançou aqueles 3 homens na fornalha ardente. E ele ficou contemplando, querendo só ver aqueles 3 jovens morrerem, né? Então, de repente, pasmo, ele olhou para as pessoas que estavam ao seu redor e disse: não foram 3 os que nós lançamos lá dentro da fornalha de fogo? E eles disseram sim. Então Nabucodonosor disse: então por que eu estou vendo 4? E o 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então ali na fornalha ardente, né, nós vemos a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, livrando aqueles 3 homens fiéis e sendo reconhecido por um rei pagão. Então, no Antigo Testamento, nós temos também a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá ok? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre a manifestação ou a prova da pré-existência de Jesus com alguns textos do Novo Testamento, né? O primeiro que nós temos está em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que nos diz que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Então, quando João começou a escrever, ele começou a falar sobre Jesus como o Verbo de Deus, provando para todos os seus leitores, as pessoas que leriam aí a biografia escrita por ele, que no início Jesus já aparecia, Jesus já estava com Deus desde o princípio de todas as coisas, a ponto de dizer que todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito poderia existir. Ou seja, se Cristo não existisse, o mundo que nós vivemos, o universo que nós conhecemos, não existiria. Porque tudo que foi criado foi feito para o Senhor Jesus. Né? Outro versículo-chave está lá em Apocalipse, capítulo 22, 13, onde o Senhor diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então são as palavras do próprio Senhor Jesus, dizendo aí que ele é o que é desde o princípio dos tempos, né? Desde a eternidade passada até a eternidade futura. Tá ok? Para defender ainda a pré-existência de Jesus, nós podemos pegar uma expressão dita por Deus, quando Deus se manifestou a Moisés, né? Moisés perguntando, quem
quem é que, quando me perguntarem qual o nome do Deus que me enviou, o próprio Deus disse para Moisés, o eu sou me enviou a vós. Diga somente isso para eles. O eu sou. Então, essa expressão, eu sou, tá? Que era direcionada unicamente a Deus, e a outro Deus nenhum poderia ser manifesto, o próprio Senhor Jesus utilizou para si, para mostrar que Ele é o eu sou, né? Ele utilizou em João 10:9, quando ele disse, eu sou a porta. Ele usou em João 6:35, dizendo que eu sou o pão da vida. Ele usou também no capítulo 10, versículo 11 de João, dizendo, eu sou o bom pastor. Ele utilizou também no capítulo 15, dizendo, eu sou a videira verdadeira. E por último também, capítulo 11, versículo 25, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Então aquela expressão iniciada por Deus lá no Antigo Testamento a Moisés, o eu sou, o próprio Jesus tomou para si e a utilizou dizendo eu sou aí por diversas vezes, tá ok? Então o eu sou do Antigo Testamento é o mesmo eu sou do Novo Testamento, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá ok? Cristologia, tá bom? Cristologia é o estudo sobre a divindade, sobre a pessoa, sobre as obras de Cristo e tudo o que envolve aí a doutrina cristã, tá ok? A natureza humana de Jesus Cristo, né? Nós temos aí diversas passagens, né, que nos comprovam que Jesus Cristo, ele foi perfeitamente humano, tá ok? A natureza humana, ela é definida por algumas pessoas lá, como o kenosis do Senhor Jesus, ou seja, o esvaziamento do Senhor Jesus, que tem respaldo lá em Filipenses, né, capítulo 2, quando a Bíblia nos afirma que que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes, né, negou-se a si mesmo, se humilhou, tomou a nossa forma e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Então, esse esvaziamento, esse ato de Cristo deixar de ser Deus lá no céu e encarnar aqui na terra, foi o esvaziamento do Senhor. Né? E isso aqui, né, tem uma palavra interessante que as pessoas usam, o kenosis, que vem de ekenosen, né? Então nós vemos que Jesus, quando ele encarnou para ser homem, ele deixou alguns privilégios para tomar a forma humana. Agora nós vamos falar um pouco sobre as obras de Cristo, né? Para finalizar aqui a nossa aula de Cristologia, né? Nós vamos falar um pouco sobre as obras. A primeira grandiosa obra, né, que Cristo, né, executou sobre a face da terra foi a sua morte. Por que eu digo grande e gloriosa, né, obra? Né? Porque foi somente através dela que nós pudemos, né, aí
vivenciar e desfrutar das bênçãos do Evangelho e do cristianismo. Se não fora a morte de Cristo na cruz e a sua ascensão aos céus, não existiria cristianismo. Então, a morte de Cristo em primeiro lugar. O que ela foi? Ela foi uma expiação. Tá? O ato de expiar quer dizer ocultar, esconder. Tá? Então, quando Cristo se ofereceu na cruz, ele propiciou a expiação dos nossos pecados diante de Deus. Ou seja, o Pai, ele passou a não enxergar em nós, não mais os nossos pecados, mas passou a observar em nós o sangue de Jesus, a marca do sangue de Jesus, passou a observar em nós os méritos da morte de Cristo. Ou seja, deixou de enxergar o pecado e passou a enxergar uma nova criatura. A morte de Cristo ainda foi uma redenção. A palavra redenção, ela quer dizer tomar para si novamente. É a tradução que mais se aproxima aí do contexto original da palavra. A palavra redimir, a palavra redenção. É tomar para si novamente. Ou seja, então, quando Cristo se ofereceu na cruz, por toda a humanidade, o que ele fez? Ele pegou o homem que foi criado por Deus, que pertenceria a Deus, mas que estava largado e dominado pelo pecado e pelo diabo, o homem que estava nas mãos do diabo, vamos dizer assim, para ficar bem fácil para você entender. Cristo, quando se ofereceu na cruz, ele foi lá, tirou o homem das mãos do diabo e o entregou novamente a Deus. Isto é a palavra redenção, é tomar para si novamente. Então, através da morte de Cristo, Deus nos tirou das mãos do diabo e tomou-nos para si novamente, nos fazendo possessão sua por toda a eternidade. Olha, eu ouvi uma frase uma vez, e eu gosto muito dela. Quando nós estávamos na mão do inimigo, o nosso Senhor, o nosso Deus, ele teve poder para nos tirar das mãos do inimigo. Não é verdade? Eu acredito que você concorde com isso. E agora eu pergunto para você, quem é que pode nos tirar das mãos do nosso Deus? Ninguém, né, meu irmão? Nós pertencemos, somos possessão exclusivas do nosso Deus. E qualquer um que falar outra coisa além disso na sua cabeça é mentira, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui então. A morte de Cristo ainda foi uma reconciliação do homem para com Deus. Apenas através da morte de Cristo é que o homem teve a oportunidade de se reconciliar. Através da morte do Senhor, através do corpo do Senhor, do sangue do Senhor, o homem tem a oportunidade de se reconciliar com Deus aí novamente. Então, todos nós que outrora éramos trevas, entregue às paixões, através da morte de Cristo, através do corpo e do sangue do Senhor, nós somos feitos criaturas à imagem e semelhança do nosso Deus, tá bom? Outro símbolo aí da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, foi a questão da propiciação. A morte de Cristo foi uma propiciação. Como está aí no texto que você pode acompanhar, a palavra propiciação, ela provém do latim, da palavra prope, que quer dizer trazer para perto, estar perto, coisas nesse sentido. Então, quando Cristo se ofereceu na cruz por toda a humanidade, o que ele estava fazendo? Trazendo o homem novamente para perto de Deus. Então, por isso que a morte de Cristo foi uma propiciação, para que nós pudéssemos novamente nos aproximar da presença do nosso Deus, tá ok? Então, essa aí
isso é um grande privilégio que nós podemos ter, nos aproximar de Deus. A morte de Cristo ainda foi uma substituição, tá? Ou seja, Cristo, meus irmãos, ele morreu em nosso lugar. Todos nós, tá, estávamos destinados à morte, estávamos destinados à ira, estávamos destinados à perdição por causa do pecado. Tá? E isso aí é a recompensa do pecado. A recompensa do salário do pecado é a morte, como nos diz a Bíblia Sagrada. Mas quando Cristo se ofereceu em nosso lugar, ele foi o sacrifício perfeito que tirou, tá, das costas do homem toda a responsabilidade, toda a herança do pecado, fazendo com que aqueles que o aceitem, tá, sejam vistos de forma diferente por Deus. Forma diferente como? Quando Deus olha o homem que aceita a Cristo, ele diz: o meu filho já morreu por ti. Então, é uma substituição, fazendo com que o homem se volte novamente para Deus. E por último, o que nós temos aqui, tá, que é um triunfo sobre a morte e sobre o diabo, né? Então, a morte de Cristo foi um triunfo sobre esses dois seres, a morte e o diabo. O diabo por quê? Porque a morte de Cristo, tá, foi o suficiente para nos comprar novamente para Deus, para nos tirar da servidão do diabo e nos levar para Deus. Tá? E da morte, porque Cristo, ele venceu a morte quando tomou para si a sua própria vida. Quando ele disse: olha, a minha vida ninguém a tira, mas eu a entrego, e depois eu tornarei tomá-la novamente. Ele já estava dizendo: eu vou ter domínio sobre a morte. As pessoas não creram, mas ele cumpriu. Porque quando ele ressuscitou, ele triunfou sobre a morte. Esta árvore, a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, foi colocada no Éden, na verdade, para fazer um teste, né, para testar até onde Adão e Eva obedeceriam a Deus. Né? Não foi colocado lá por mera coincidência, não foi nada disso. Foi um teste que Deus promoveu para provar aí a obediência da criação. Esta árvore, ela foi colocada no meio do jardim, não para enfeitar o jardim, não para que viessem apenas conhecer aquele fruto. Na verdade, ela foi colocada na intenção de fazer um teste de obediência que deveria ser realizado por Adão e por Eva. Então essa foi a intenção de Deus deixar aquela árvore lá no meio do jardim, tá certo? Para fazer um teste de obediência. Por que esse teste? Porque o homem, ele tem o direito de escolher entre obedecer e não obedecer. Ele tem o direito de escolha. Né? Deus nos deu aí a capacidade de escolher, né, aquilo que nós desejamos fazer. Se nós queremos sair aí para seguir um caminho bom ou um caminho ruim, se nós queremos tomar uma decisão boa ou uma decisão ruim. Tá? Se não fosse desta forma, nós seríamos apenas alguns robozinhos, né, ou fantoches, como eu gosto de falar aí nas minhas aulas, nas minhas pregações. Né? Se Deus não nos tivesse feito, né, com livre direito de escolha, nós seríamos fantoches nas mãos de Deus, e Deus não seria tão bom quanto Ele é. Né? Deus
teria manipulado aí a sua criação, não dando a ela o direito de livre escolha ou de livre agência, como algumas pessoas gostam de dizer. A palavra paracletos, ela significa advogado, ajudador, consolador, tá? E também alguém que foi colocado, enviado ao lado de uma pessoa para estar ali para ajudar, apoiar, tá bom? Nós temos aí um versículo-chave que está ali em João capítulo 14, versículo 26, onde Jesus nos diz sobre o envio do Consolador, o envio do Paracleto, né? Ou do pneuma agios, em grego aí o Espírito Santo, pneuma Espírito, agios Santo, tá bom, meus irmãos? Essa palavra regeneração quer dizer o quê? Regenerar, tornar a ser como era, né? Ou seja, é o ato divino que concede ao penitente uma vida nova. É a transformação interna operada no pecador pelo Espírito Santo. Então, essa aí é a definição da palavra regeneração. Ou seja, é o homem voltar, começar a caminhar para ser como ele foi no início lá no Éden, né? Em Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz, né, que o Senhor nos gerou segundo a sua vontade, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, ou seja, para que nós voltássemos a ser aí como éramos no início, né? Através da regeneração, né, o homem ele passa de pecador, de transgressor, né, de ímpio, de maldoso, para ser o quê? Filho de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 7, nos deixa muito claro este ponto, né? Já não somos mais servos, né? Servos do pecado, mas filhos, né? E aí, sendo filhos, somos co-herdeiros, né? Também herdeiros de Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos aí o primeiro processo, a regeneração. É quando o homem passa a trilhar aí nos caminhos do Senhor, ele aceita, o Senhor aceita a palavra da verdade e começa aí o seu processo de restauração completa. Tá bom? O que a regeneração nos garante? Bom, ela garante que nós, né, somos nascidos de Deus, ou seja, recebemos uma nova vida vinda diretamente de Deus. Lembra lá do encontro de Jesus com aquele homem, né, lá em João capítulo 4, se não me falha a memória, e aquele homem chamado Nicodemos? Exatamente, né? O homem ele deve nascer novamente da água e do Espírito, receber a vida vinda de Deus. Tá? Por que receber esta vida? Porque toda a humanidade sem Deus, ela está morta em seus delitos, está morta em seus pecados, né?
e vão receber aí, claro, o pagamento dos seus pecados, né? Mas o homem que aceita a verdade, aceita Jesus, tá? Ele nasce novamente pelo ato divino do nosso Deus. Ele passa a viver novamente, tá? Então vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o ungido, é nascido de Deus. Ele nasce novamente, ele tem um novo nascimento, né? Somos nascidos também do Espírito, né? Ou seja, a pessoa que passou a aceitar a Jesus Cristo, ela tem uma nova vida, né? Vinda pelo Espírito Santo. Ele é nascido do alto, tá? São expressões sinônimas aí para garantir, para garantir não, para fortalecer aí mais esta verdade, tá bom? A regeneração também garante, tá, que nós somos nova criaturas, ou seja, não somos mais o velho homem ou a velha mulher, somos nova criatura, nascemos novamente, tá? De acordo com o propósito divino, estamos vivendo aí de acordo com o propósito de Deus, né? Então, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A regeneração garante que nós somos uma nova criatura. A regeneração também garante que nós temos a marca de Cristo, as marcas de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 17, né? Então nós carregamos aí as marcas de Cristo em nossa vida durante, na verdade, né? Durante a nossa caminhada cristã, né? Bom, ainda sobre a regeneração, tá? Ela nos garante que nós vivamos aí em novidade de vida, tá? Permite que nós apresentamos novas expressões de vida, né? Vamos dizer assim, né? Ou seja, o homem que outrora, sem Cristo, ele apresentava expressões aí de maldade, de impiedade, de violência, agressividade, mentiras, vícios e assim por diante. O homem que está em Cristo, ele tem novas expressões, ele tem novas manifestações diferentes da sua velha criatura. Ele passa a praticar apenas o que é o bem, apenas o que é o correto. Não para que ele venha a ser salvo, tá? Ou seja, ele não pratica as boas obras, ele não pratica aí os frutos, não demonstra o fruto do Espírito para ser salvo. Não, não é para ser salvo, mas sim porque ele já é salvo, ele já é, tá? Essa é a grande diferença, né? Alguém que aceita a Cristo, ele pratica o que é correto não para ser salvo, mas para demonstrar que ele já é um salvo em Cristo Jesus, né? Então a regeneração garante isso para nós, né? Também diz para nós não nos conformarmos com este mundo, né, mas nos renovarmos, né? Termos renovado aí o nosso entendimento para compreendermos qual é a perfeita, boa e agradável vontade do nosso Deus, né? Então, o regenerado, o que ele faz? Ele passa a praticar não aquilo que o mundo deseja que ele pratique, que a sociedade deseja que ele pratique, mas ele faz aquilo que Deus quer que ele pratique. Ele mostra para a sociedade que a vida com Deus, ela é totalmente diferente daquela do homem sem Deus.
Temos também a teoria da criação, ou do surgimento do homem, né? Que tem aí a teoria da evolução, né? Esta teoria ela foi elaborada através de duas pessoas, né? Lamarck, né? E logo em seguida ali o grande Charles Darwin, né? Nós sabemos aí que o Charles Darwin foi o grande exponente dessa teoria, né? A pessoa que mais defendeu e a pessoa que mais divulgou a teoria da evolução, né?